Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui preparando mais uma aula para nossa quinta de flores e hoje eu escolhi Amores Perfeito com Miosotis. Então vamos ver o que sai, né? Eu tinha escolhido campanulas, mas mudei. A folha do Amor Perfeito é bem parecida com a da campanula, então a gente faz a campanula numa próxima vez. Aqui eu tenho as cores que eu vou usar: sépia, verde oliva, azul celeste, deixa eu confirmar, azul celeste e branco. Aqui sempre junta pelinho e eu fico incomodada. Aqui eu fiz uma mistura de verde oliva com sépia, porque a folha dele é um verde mais seco. Então deu aqui um verde grama. Como eu falei para vocês, são guirlandas sobre uma superfície. Então elas estão nesse sentido, se estivessem depositadas aqui aguardando para ser feito um arranjo. Às vezes nós precisamos usar a nossa imaginação na hora que a gente vai pintar. Porque pegar uma revista e olhar o que está feito é fácil. Mas nós precisamos imaginar na nossa mente, porque a nossa mente é uma mente criadora e não tem nada a ver com talento, com dom. É você, no seu momento de criatividade, você vai imaginar na sua mente como que seria, como que poderia ser. Então a gente imagina que aqui tem uma superfície e as flores estão sobre ela. Então vamos começar pelo fundo. Que tem uma profundidade bem intensa, que é entre o encontro das flores. Eu misturo, mas eu sempre gosto de deixar a cor aqui para acrescentar um pouco ela mais pura. Então eu resolvi falar um pouco mais sobre essa forma, esse espaço aqui na horizontal, para a gente compreender melhor. Para quem tá com muita vontade de pintar óleo, de pintar tela, saber desse detalhe é importante. Porque em óleo a gente tem muita natureza morta, com flores, com frutas, estradas, caminho, tudo usa esse movimento. Não sei se está bem no centro. Eu nunca deixo no centro.
Então isso é importante para a gente saber o que nós estamos fazendo no sentido horizontal. Por exemplo, se vamos imaginar que aqui fosse uma estrada e aqui são as plantas. Você vê, é um caminho, então é trabalhado no horizontal. E quanto mais manchas de folhas, de pedras tiver no chão, mais bonito vai ficar. E aí, você vai imaginar como que eu vou fazer isso. Então, tudo nasce na nossa imaginação, nos estudos. Porque se alguém não falar para nós não vamos saber. A gente não vai adivinhar. E se a gente não imaginar também, não tem como saber. Aí você olha para uma paisagem e fala, nossa, como que foi feito aquilo? Então a pintura, ela nos traz passos para a gente fazer qualquer coisa. Na tela, no tecido, na madeira. Só vai mudar os materiais, tintas, o suporte, onde vai pôr e se for tela, precisa de cavalete, mas pode ser o bastidor. Então aqui a gente vai colocando as cores de sombras embaixo dos elementos. E ao longe a gente vem clareando movimentos horizontal e pinceladas curtas também, nesse sentido. Pegar um pouquinho de magenta. Porque aqui nesse espaço vamos ter os galhos, então quero colocar um tom mais seco aqui. Porque os amores perfeitos vão ser em tons de amarelo, um leve rosado. Amor perfeito é uma florzinha pequena. São pequenos vasos ou pequenos montinhos num jardim. Uma vez fizeram uma feira aqui e a prefeitura fez um canteiro de amores perfeitos dentro de umas bacias. Ficou a coisa mais linda. Aí eu vi que o amor perfeito não é uma flor grande, não é um arbusto grande. Vou colocar um pouco mais de sombra. Vou ficar na frente, né? Aqui vou colocar um pouco desse tom mais seco, mais marrom. Eu não vou fazer a pintura toda com vocês, mas eu queria mostrar um pouco mais sobre esse passo na horizontal. Então eu vou dar uma adiantada. Aí depois eu venho mostrar de novo pra vocês o que eu tô fazendo. Então vamos para as folhas.
Então, tem uma folha aqui e tem a folha aqui. Aqui. Vamos colocar... Vou colocar uma folha aqui, onde já tem tinta, para ficar 5. Outra coisa que é muito importante na pintura são os números. Números ímpares são sempre harmoniosos. E números pares sempre fica meio como se estivesse faltando alguma coisa. Então, sempre 5, 7, 3. Que nem aqui, 3 flores. Se fosse só 2 flores, ficava como se tivesse um espaço vazio. Por isso que quando eu faço 2 rosas, eu sempre coloco florzinhas junto. Alguma florzinha, um batidinho, miosotes, violetas, para sempre completar o número 3. Não deixar só o 2. Aqui a parte superior, eu vim com uma sombra mais verde. Não vou me estender muito nisso. Esse branco tá... A tampa dele tá esquisita. Às vezes a gente exagera. Não era pra ir tão longe. Pegar um pincel maior. E vamos trabalhar essa cor, exagerou aqui. Esse fundo. Vou colocar um leve rosado, que não adiantou nada. É bom isso acontecer, que aí vocês veem como que a gente corrige um fundo tão extenso. E a gente não quer ele tão grande. Não gosto de fundo muito grande, muito longe da pintura. Aqui dá pra fazer alguma outra coisa, em cachinhos, porque achei que ficou muito longe. Um rosado. Eu ia começar por essas folhas aqui, então vamos começar por essas. Pra consertar esse fundo. Aqui olha a distância da flor. Quanto mais longe, mais clarinho. Aí tem umas florzinhas, mas mesmo assim exagerou. Então vamos naquele processo. Marca ao meio. Marca ao meio. Traz pra fora, mas ainda dentro da folha. Do outro lado eu venho contorno. Observe que é a mesma cor. Colocar um pouco de azul. Uma ponta. E a claridade.
trago essa claridade um pouco para o outro lado. Uma folhinha simples. Algumas vezes já fiz elas bem recortadinhas. Tem uma tela aqui que tá velha. Comprei um painel. E ele... Não vi, na hora de comprar, que ele tava com um defeito, a madeira dele. Então, comprei ele, pintei. Fiz um vaso de amor perfeito com um regador de girassol. Ficou maravilhoso. Mas o painel tava com defeito. Pedi pra pessoa trocar, não. Tirar, né, a tela que já tava pintada e tirar o tecido. Esticar de novo em outro, mas não deu certo. Então ela tá lá na minha varanda. Mas ela tem uma emenda na madeira. Então quando vocês forem comprar tela, olha bem as suas... o que tá comprando, porque depois... Mas ela ficou tão linda. Foi uma das últimas telas que eu fiz quando eu tava fazendo aula. Então agora nós vamos fazer alguns cortes nela. Não são dobras. É colocado do lado de fora, no fundo. Como se fosse um contorno irregular. E algumas nervuras. Então a gente marca ao meio. Traz pra fora. Movimento de esfregado, circular. Aqui ficou sombra com sombra. Isso também a gente precisa observar. Aí depois a gente decide quem vem por cima, quem fica por baixo. Se essa daqui for por baixo, temos que pôr mais sombra aqui. No trabalho das folhas, também é muito importante o estudo das folhas. Por isso que eu resolvi dar um pouco de atenção nessa questão. Eu faço isso com o filete, mas pode ser feito com um pincel menorzinho. Porque aí eu já faço o acabamento deixando ela pronta. Estou diluindo um pouco de marfim.
Que a gente pode pôr uma luz aqui, ó, nessa que ficou por cima. Pode ser uma dobra. Então, assim a gente vai trabalhando as folhas. Aqui eu vou colocar uma folha, apesar de que não tem, mas eu vou colocar. Então, eu vou fazer mais escuro do que já tá aqui. Como sempre, fica bem baixo, não dá pra você ver nada que eu tô fazendo. Aí, só contorno. Deixa eu empurrar um pouquinho pra ver se dá pra vocês verem o que eu fiz. Eu nunca sei como colocar essa tábua no centro. Então, as folhas do amor perfeito é assim que eu faço. Quero deixar pra vocês claro uma coisa. Esse jeito que eu tô trazendo de fazer as folhas, esse é o meu jeito de trabalhar. Espero que vocês aproveitem as dicas e façam aí. E vai ficar do jeito que você conseguir, do jeito que você imagina. Isso aqui é só uma referência, uma ideia. Aqui também eu vou colocar uma profundidade. Porque da onde tá saindo galhos também tem que ter profundidade. Vou colocando a tinta. Movimento circular esfregando. Não vou sair muito pra cá como eu fiz aqui. Porque aqui nós teremos florzinhas. Todos esses modelos que eu estou fazendo é das revistas que eu tenho. Só que vão ficar do meu jeito. Não faço igual, não faço idêntico. A gente trabalha a cor para ela sumir a mancha mais escura. Fungo é sempre um aprendizado. Às vezes a gente exagera neles. Eu gosto, quanto mais limpo, melhor. Tô usando magenta. Aqui eu vou acrescentar um pouquinho de magenta. Profundidade em alguns pontos para ressaltar a flor. Os meus passarinhos entram até dentro de casa. Ela tem os botõezinhos saem de cabinhos, não é muito grosso, eles são finos.
e eles têm movimento. Alguns às vezes até se entortam. Uma orelhinha pra cá, uma orelhinha pra lá. A tinta tá diluída e abriu como um arabesco. Eu vou dar uma adiantada nele e já eu volto para mostrar para vocês o passo da flor. Oi, gente, voltei. Então, eu adiantei aqui como eu falei para vocês. Aí eu fui assistir o que eu tinha gravado e a bateria do celular estava acabando. Quero falar de novo para vocês que eu misturei azul celeste com verde oliva para fazer essas folhas. E eu falei que era sépia. Então, recapitulando, é verde oliva e azul celeste. Olha como já estamos. Deixei essa florzinha aqui para fazer com vocês. Esse amor perfeito, algumas florzinhas e o acabamento. Então, gostei muito dessa rosada. Gosto de rosa. E então, na flor amarela eu usei amarelo ouro, amarelo limão e o caramelo. Eu vou tirar essas tampas daqui. Na rosada eu usei magenta. Misturei um pouco de magenta com caramelo, que aí deu esse tom levemente queimado. E o púrpura. Então, aqui eu tenho o meu pincel com água. Vou deixar aqui diluído, não totalmente diluído o caramelo. Vou colocar um pouco de sépia. Para esse miolo mais marrom. Eu tô misturando as cores e tô trocando de pincel. Aqui com água. Amarelo ouro puro. Sempre que vai diluir tem que misturar bem, por causa daquelas bolinhas que formam. Amarelo limão. E aqui eu vou pôr um pouco de marfim. Para ter um amarelo mais canário, mais claro. Quem gosta da tinta pura, pode fazer o degradê das cores
com a família das cores. Então, com aquele pincel que eu misturei, deve ser um 10 ou 12. Já desapareceu o meu número aqui, então não sei. Aqui no O Amor Perfeito, ele tem um pistilinho aqui assim. Um miolo, não chega a ser ele é saliente. Então aqui em volta dele eu venho com batidinhas e eu puxo alguns raios. Aí depois com o amarelo mais puro, eu faço sempre uma camada de cor, depois eu venho com uma outra, porque são camadas de preenchimento. Então aqui eu venho esfregando no sentido dos raios. Para esse amarelo penetrar não só na trama do tecido, mas também nessa cor mais escura. Desse lado um pouco de claridade. E aí de fora para dentro, trazendo assim, puxando de fora para dentro. Desse lado aqui com um pouco mais de sombra caramelo. Essa daqui é mais escura, essa aqui é um pouco mais clara. Aí eu venho nessa pétala de baixo aqui. Eu venho fazendo uma união com o amarelo. O laranja aqui, se fosse usar o laranja, ficaria muito forte. Eu prefiro fazer a união do caramelo com o amarelo. E aqui embaixo, também a gente puxa uns raios. De sombra. Aqui também ela tem uma divisão. Porque são 5, 1, 2, 3, 4, 5. 4 para baixo e essa aqui para... Na verdade, ela tá para baixo aqui, mas ela fica sempre virada para baixo, assim. Ela nunca tá do contrário. Então, essas para cima e essa para baixo. Mas essa central aqui sempre é maior. E aí de fora pra dentro eu venho com o amarelo, fazendo uma solda dessa cor. Essa daqui é bem amarela. Ficou um pingo aqui de marrom. Sempre esfregando. Preenchendo bem.
por diluir um pouco essas cores escuras. Então agora eu vou novamente dar uma reforçada nesses raios. Peguei um pincel menor. Nessas pétalas também tem um pouquinho de cor. Esses rasgadinhos, esses encontros que ficam assim a gente pode dar uma reforçada em sombras. Porque tudo isso vai dar mais movimento para a flor. E como ela é muito delicada, fica esses rasgadinhos. Igual a rosa silvestre também tem. Esses rasgadinhos. Magenta com caramelo deu uma mistura bem interessante. Com uma cor, achei interessante a mistura. Tipo um vermelho, carmim. Ou aquela cor rosa meio ciclame também, sei lá. Eu gostei dessa mistura. Como eu falei pra vocês na outra aula, fazendo os trabalhos que a gente descobre as misturas. Nessas, onde tá as florzinhas, que nem aqui que eu tinha feito uma sombra, uma mancha que eu não gostei, no modelo tem umas florzinhas bem nesse lugar aqui. E é o verde, vou bater aqui, é o verde com as sujeirinhas do pincel, caramelo. Sempre batendo o pincel para dar textura e movimento. Eu já disse para vocês várias vezes, a gente não faz nada liso, esfregadão. Agora com o pincel filete, sépia, nessa misturinha aqui, ó. Pincel filete, sépia. Nós vamos reforçar os raios. Eu chamo de raios. Vem aqui embaixo, onde vai ter a dobrinha de abertura. Podemos aproveitar e fazer uns rasgadinhos na flor também, na parte de dentro. Com essa cor. Tudo isso faz parte do acabamento depois que a gente faz a etapa de preenchimento.
Aqui eu misturei um pouco mais de amarelo, um pouco de branco. Pode ser com pincel filete ou com um pincelzinho menor. A gente vai fazer a dobra aqui. Ela tem uma dobra saliente que vem pra cá, outra pra cá. Nessa parte superior aqui, de fora pra dentro, também umas luzes entrando nesses raios. Escolhi essa aqui porque a minha mão não fica muito na frente. Aí vocês veem o que eu tô fazendo. Observe que não é um brancão muito arregalado. Essa parte aqui também é um pouco de luz, mas também não muita luz, porque uma faz sombra para a outra. E podemos pôr dobras. Esse miolo ficou muito amarelo-limão. Vou colocar um pouco de púrpura nessa mistura aqui, para fazer uns raios dessa aqui. Mais aparente. Nos botões também a gente pode colocar uma sombra. Algum contorninho também. Fica bom. No amarelo um pouco mais caramelo, não tão púrpura. Fazer uma aula inteira fica muito longo. É mais complicado. Mas assim está o nosso trabalho. Verde oliva com azul celeste. E depois a mistura, misturado com um pouco de marfim. Ficou esse tom mais claro das folhas para a luz. Então aqui eu vou fazer mais uns galhos. Fazer mais um botãozinho. Fazer em tom de amarelo. Amarelo ouro com um pouquinho de caramelo.
um lado e outro lado só esfregadinho, como se fosse um coração. Aí a gente coloca uns raios, um contorno, e esse contorno é irregular. Que é mais ou menos parecido com esses movimentos irregulares da florzinha. Espero que vocês estejam gostando desse passo. Agora eu vou fazer as florzinhas batidinhas. Pintura você tem que praticar todos os dias. Que já tá seco. Então eu vou dar mais uma umedecida. É a mistura de verde. Vou mostrar aqui pra vocês o que eu tô fazendo. Verde. Esse caramelo aqui. Sujeirinha de amarelo. Aí eu venho retirando florzinhas dessa profundidade, dessa cor mais escura. Aqui, como a gente tem o galho, não pode ser muito claras. Sempre batendo. E aí a gente realça algumas. Um pouco mais de amarelo e marfim. Levemente rosadas. Essas que eu já fiz, posso dar um realce de tinta aguada. Mais branco. Não branco puro, sempre. Nunca ele puro. Aqui também podemos tirar algumas. Eu gosto quando elas somem assim no tecido. Dá a sensação de que as florzinhas estão por baixo. Então, como eu disse, sempre as florzinhas, elas dão um acabamento e preenchem mais o cacho, o galho, a guirlanda. E a gente pode fazer alguns mais aleatórios. Para dar sensação de movimento. Então, quero agradecer a todos vocês por estarem aí, acompanhando o meu trabalho. Sempre compartilhando dicas e as delicadezas que saem do meu coração. Uma feliz quinta de flores a todos vocês. Vamos colorir o mundo com pintura porcelanizada. Todos os galinhos servem para dar movimento.
Tá chegando a época de começar a preparar produtos para o Natal. Tô com vontade de trazer uma ideia que eu faço já há muitos anos, desde que eu tinha a lojinha lá no Mercadão de Ourinhos fora, que não era em casa. Agora eu trabalho em casa, mas teve um ano que eu trabalhei no Mercadão de Ourinhos, então eu tinha uma lojinha lá. E me veio uma ideia de fazer um paninho de Natal, com umas bolas de Natal. E tô com vontade de trazer essa ideia para vocês. Vamos ver se eu consigo gravar uma ideia de Natal. Porque as artesãs já estão fabricando seus produtos. A artesã tem que sair na frente porque é tudo feito à mão, tudo lento e devagar, para não ter nenhum imprevisto. A gente começa antes. Aqui a gente coloca um miolinho amarelinho. Aqui eu coloquei sépia. Pode pôr sépia, marrom, tom mais forte, caramelo. E um amarelinho junto. Então é isso. Até mais. Obrigada a todos. Comenta, compartilha e quem puder se inscreva aí para esse canal crescer e levar mais pintura a mais pessoas. Beijo!